O jornalista e escritor maranhense João Marcos vai lançar o livro Curacanga na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, no dia 14 de setembro. O livro é de fantasia regionalista e ele está aqui no estúdio para conversar com a gente, bater um papo sobre esse livro, sobre essa expectativa de participar da Bienal. Eu queria que você começasse dizendo aí como é que é essa fantasia regionalista, que muita gente deve ter ficado curiosa aí. Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, para conversar sobre esse novo lançamento. Então, Curacanga é um livro de regionalismo fantástico, um livro que permeia aí o gótico nordestino, que mistura essas histórias de fantasia com a nossa oralidade, com os nossos costumes e principalmente com o nosso folclore. Então aí é uma mescla de duas coisas, conta a história de um jornalista que vem de São Paulo para o Maranhão, cobriu uma grande reportagem na década de 50 e aqui ele se encontra em uma cidade cheia de causos e cheia de mistério. E aí como foi a inspiração para escrever tudo isso? Tem ficção aí, mas misturado com as histórias que você acabou ouvindo aqui na região? Sim. Então, esse livro nasceu quando eu estava escrevendo o meu livro-reportagem chamado A Sombra da Gameleira, Histórias e Memórias da Cidade de João Lisboa, que foi publicado em 2021. E aí eu ouvi algumas histórias em algumas viagens que eu fui, alguns causos. Por exemplo, tem uma história muito interessante que eu vi de uma pessoa chamada Zé das Cordas, que é um rapaz que ninguém conseguia segurar, por isso que ele chamava Zé das Cordas, que ninguém conseguiria prendê-lo, Então, assim, foram várias histórias que eu ouvi de pessoas, mas que já tiveram uma vivência maior, que ouviram muito mais. E também eu fiz uma pesquisa bem interessante sobre o folclore maranhense, Quais são as principais personagens, Como que, por exemplo, Curacanga é um personagem do nosso folclore que até então eu mesmo não conhecia antes da pesquisa, Que é a história de uma mulher que ela tem o poder de todas as sextas-feiras tirar a cabeça do próprio corpo e se transforma em uma bola de fogo, assombra as pessoas. Então todo esse imaginário aí maranhense do sul do Maranhão está presente nessa obra. E, João, fala pra gente como é que está, então, a tua expectativa por participar desse evento, um evento tão importante, sem dúvida, levando também, o nome da nossa cidade, da nossa região, você Sim. que é daqui de João Lisboa, acabou de dizer, e do nosso estado, revelando aí grandes escritores. Sim, é uma expectativa imensa, O livro, ele está saindo, essa aqui é a capa do livro, Eu não consegui o livro impresso ainda, vou ver o livro lá, na verdade, então eu trouxe aqui para ilustrar a capa do livro. E ele vai sair pela editora Flive, então assim, é uma expectativa muito grande, porque é minha primeira participação em um grande evento a nível internacional, Que a Bienal, ela movimenta não só o mercado brasileiro, mas ele traz muitas pessoas de fora. Então, assim, são pavilhões e pavilhões de livros, de estantes, de escritores, de editoras. Então é um espaço que eu fico muito feliz a gente está ocupando, sabe? A gente está lá nessa primeira vez, essa primeira experiência de pré-lançamento, Então, estou aí com muitas expectativas boas para isso, de trazer esse retorno interessante para a gente. E, João Marcos, e nessa tua trajetória aí como escritor, dando uma lida aí na tua biografia, já vi que você já publicou muita coisa, especialmente contos. Sim. Fala pra gente sobre essa experiência. Começou aí com os contos e aí nessa caminhada acadêmica também, esses teus trabalhos, livro, reportagens, acabaram sendo publicados. Como é que foi? Então, foi uma mistura de tudo. Eu comecei a minha carreira como escritor mesmo em 2017. Eu publiquei a primeira vez em um jornal impresso aqui da cidade. Então, os contos eles já faziam parte da minha trajetória, Eu já escrevia, principalmente contos de fantasia, Então, imaginar outros lugares, imaginar outros personagens. Então, isso tudo fazia muito parte da minha vida. Então, eu escrevia e comecei a publicar por antologias, Que algumas editoras, elas abrem editais para a gente mandar contos com temáticas específicas. E aí eu comecei a mandar, começou a sair os contos e depois veio a graduação, Que somou muito. Foi onde eu aprendi as técnicas do jornalismo, me apaixonei. Hoje eu sou escritor profissional de livro-reportagem, então eu sempre digo, nas minhas entrevistas, em todo lugar que eu vou, que eu vivo entre a ficção e a realidade, Porque as coisas elas se misturam muito, assim, o meu eu jornalista, o meu eu escritor de ficção, tudo aí está muito imbricado. E nessa tua pesquisa, nesse mergulho na pesquisa para acabar misturando tudo isso, essa ficção e essa realidade, não deixa de ser um registro histórico, cultural, a partir do momento que você resgata, esses contos que você ouviu aí, esses causos, como a gente Sim. costuma dizer, ouvindo essas pessoas, mas que fizeram parte, Sim, de toda uma história, cultura aqui da nossa região e do nosso povo, Sim, por isso que, por exemplo, o Curacanga, ele tem um ponto inicial, um ponto de virada da história, que ele se passa na construção da Belém Brasília. Então, esses jornalistas vêm para cá na década de 50, isso é tudo ficção, na minha história.
para cobrir a construção da Belém Brasília. A gente sabe que a Belém Brasília mudou a realidade de muitos estados por onde ela passou. Então eu comecei a fantasiar, tipo assim, o que poderia ter acontecido a mais, né? O que escapou dos olhos desatentos, né? O que a gente pode fantasiar a partir desses impactos, né? De pessoas de outros lugares que vieram para cá, que formaram cidades, né? Que teve a destruição da natureza. Então tudo isso serviu como base. A minha pesquisa serviu como base para fazer a ficção. João Marcos, muito obrigada e parabéns, né, por essa sua participação lá na Bienal. Obrigado.